Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo ele é bastante especial para mim, espero que para você também. Por quê? Eu sei que para muita gente que está começando a investir em ações nesse mercado de renda variável, é um tanto quanto desafiador. Em que sentido? Em saber quais empresas se investir para o longo prazo com maior tranquilidade, né? Ouso até dizer que para investidores que já têm alguns anos de caminhada, esse também é um grande desafio. Mas hoje eu quero compartilhar com você um ensinamento que quando eu descobri, sem brincadeira, abriu minha mente com relação a esse mundo de renda variável, em especial esse mundo de ações, me trouxe um olhar diferente, me trouxe mais tranquilidade e também maiores retornos superiores de longo prazo. Infelizmente, esse ensinamento não é algo que nos explicam facilmente. Por quê? Porque não é de interesse do mercado, não é interesse que nós tenhamos investidores mais conscientes. Pelo contrário, querem que os investidores sejam cada vez mais dependentes de corretoras, de casas de análise e também dos profissionais de mercado. Mas do outro lado, felizmente, o Saldo Zero está aqui para compartilhar esse ensinamento com você e eu espero que até o final desse vídeo você tenha uma visão mais clara desse mercado, tenha mais tranquilidade em investir, consiga ter decisões mais assertivas, assim como eu tive quando aprendi isso que eu vou passar para você hoje. Se você gostou do tema, se esse tema lhe interessa, vem comigo que o vídeo tá incrível, eu te espero depois da vinheta. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não estiver inscrito, como sempre, deixe o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de interagir de maneira muito mais próxima. E por último, comunidade VIP do Saldo Zero, vai lá, faça parte, link para você fazer parte na descrição do vídeo. Essa comunidade não para de crescer agora com salas novas, tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para a sua vida financeira, beleza? Mas vamos lá, que tempo é dinheiro. Antes de mais nada, desculpe a minha voz, estou um pouco fanho, estou resfriado, mas estou aqui compartilhando conhecimento com você. Vamos lá, o que é uma ação? Acho que é muito bom nós compreendermos o que é uma ação. Uma ação nada mais é do que uma fração, né? Uma parte de uma companhia. Até aí tá tudo certo, mas entendamos o seguinte, que uma ação é um papel que lhe dará direito sobre o quê? Sobre parte do lucro de uma companhia. Fique com isso na cabeça, lucro. Essa ação vai lhe dar parte do lucro de uma companhia. Para os mais leigos, acho que vale nós abrangermos um pouco mais esse conceito para ficar mais claro. Vamos supor um negócio próprio, tá? Uma loja qualquer. Com o tempo, essa loja, entre vendas, entre compras, o que ela vai ter? De um lado, ela vai ter os seus direitos, que são o quê? Os valores a receber, né? Valores dos seus clientes. Fez venda, tem que receber. Do outro lado, ela terá deveres. Deveres com quem? Deveres com seus fornecedores de produtos que ela comprou para depois fazer essa revenda. Ao final de um período, o que nós teremos aqui? Nós teremos um saldo, né? Entre as receitas que eu tenho para receber o que eu recebi desses clientes, menos as despesas, tudo que eu tenho para pagar ou que eu já paguei para esses fornecedores. Se esse saldo for positivo, ótimo! Isso nos diz que nós tivemos lucro. E aí veja o seguinte, o lucro, né? Então nós temos o lucro aqui desse período. Se nós somarmos a esse lucro, a esse montante, outros ativos, como o imóvel dessa loja, seus equipamentos, o seu estoque, e todas aquelas contas que ainda nós não recebemos, mas que nós temos para receber, e se nós diminuirmos de tudo isso, tudo que nós temos para pagar, isso nos dá um resultado. Sabe o que resulta? No seu patrimônio líquido. Patrimônio líquido, a própria palavra se auto-explica, né? Então nós temos patrimônio, tudo aquilo que se possui, líquido, considerando o que se possui, mais o que se tem a receber, ou seja, mais o que nós possuiremos, menos o que menos o que nós temos para pagar. Tudo isso compõe o patrimônio líquido. Então, respondendo o que seria uma ação? Uma ação nada mais é do que uma fração dentro deste patrimônio líquido. Vamos supor o seguinte, que esse nosso patrimônio líquido esteja dividido em duas ações, ou seja, na metade, uma ação, duas ações. E que essa companhia começou a gerar
mais lucros. Agora nós já sabemos que quanto mais lucro, mais esse nosso patrimônio líquido tende a crescer. Se esse nosso patrimônio líquido, que era desse tamanho, começou a crescer e nós continuamos a ter duas ações somente, é como se essa nossa pizza, esse nosso bolo, ele estivesse crescendo. E aí eu lhe pergunto, nesse sentido, essas nossas fatias desse bolo, essas nossas fatias desse patrimônio líquido ficaram maiores ou ficaram menores? Ficou maior, né? Da mesma forma, a nossa ação. Se nós tínhamos o patrimônio líquido aqui e ele cresceu e nós continuamos sendo duas ações, cada ação começou a ter uma parte maior, relevante, né? Referente a esse patrimônio líquido. Mas fica comigo que você vai entender aonde eu quero chegar, porque agora eu tenho uma pergunta para você. No caso do bolo, se isso aqui fosse um bolo, né? Então nós temos duas fatias, o bolo cresceu, as fatias cresceram. Eu te pergunto o seguinte, cada fatia ela estará valendo mais ou valendo menos proporcionalmente? Valendo mais, né? Ou seja, cada fatia ficou maior. No caso da ação, é a mesma coisa. Se nós temos aquele patrimônio líquido com duas ações, ele cresce e as ações se mantêm e elas ficam maiores, teoricamente elas precisam valer mais. E aí eu imagino que você pode estar pensando o seguinte, quer dizer que à medida que o patrimônio desta companhia vem crescendo, quer dizer que as suas ações tendem a se valorizar mais no longo prazo. Exatamente isso. Então, para nós refinarmos ainda mais o que seria uma ação nada mais é do que um papel que no longo prazo tende a valer mais ou valer menos, refletindo o lucro e o patrimônio de uma empresa. Eu sempre gosto de trazer alusões para o vídeo que eu acho que fica mais claro para a maioria entender. A gente pode compreender o seguinte, né? Num bolo, pensando num bolo, o que faz o bolo crescer? É o seu fermento. Então, quanto maior é a qualidade deste fermento, mais aquele bolo tende a crescer. E aí nós já sabemos, né, que a ação, ela representa a fração desse patrimônio líquido. Já sabemos também que o patrimônio, ele cresce por meio desses lucros, e aí nós podemos dizer o seguinte, que a fatia do bolo está para as ações, assim como aquele fermento está para o lucro da empresa. Ou seja, quanto maior e melhor aquele fermento, ou seja, quanto maior e melhor aquele lucro da empresa, mais o bolo, mais o patrimônio vai crescer, e, consequentemente, mais as suas ações vão se valorizar. Então já fica atento ao seguinte, a qualidade e a maneira como a empresa gera lucros reflete em sua constância. Obviamente, não são as únicas questões que nós temos que avaliar numa empresa, não é simplesmente olhar só o lucro e só o patrimônio, existem outras questões. Mas eu vou te dizer o seguinte, que uma boa empresa, ela só vai ter lucros consistente por anos, durante anos, se ela tiver qualidade em outras frentes, se ela tiver qualidade no seu endividamento, se ela tiver constância, se ela tiver uma boa governança, se ela tiver uma boa gestão, etc. Como eu não gosto de ficar de lero-lero, vamos para a tela, eu quero te mostrar alguns gráficos que confirmam o que eu estou lhe dizendo e acho que vai ficar ainda mais claro. Vamos lá, primeiro, Porto Seguro, né, PSSA 3. Gráfico do patrimônio líquido, lembra? A pizza, o bolo. Esse bolo crescente desde 2008 até 2021, que se confirma também no gráfico do seu lucro líquido, né? Crescente desde 2008 até 2021. E aí, se eu estou lhe dizendo que o valor, né, o preço de uma ação vai seguir o crescimento do seu patrimônio, o crescimento do seu lucro no longo prazo, o que nós poderíamos concluir que aconteceria com as ações da Porto Seguro? Faz sentido para você? Esse é o gráfico das suas ações se valorizando de 2008 até 2021. Próximo caso, Equatorial, empresa do setor de energia. A mesma coisa, nós temos um crescimento do seu patrimônio de 2008 a 2020 com uma leve queda aqui em 2009 a 2011, mas se nós olhamos um longo prazo, é uma empresa crescente. O seu gráfico de lucro também, a mesma coisa, teve uma decrescente ali 2009 até 2012, mas depois foi só ladeira acima. Será que isso se confirma também em suas ações? Tá aqui o preço de suas ações de 2008 até 2021. E agora eu lhe pergunto, tá fazendo sentido? Comenta aqui abaixo para mim se tudo que eu estou dizendo até agora tá fazendo sentido. E se você estiver gostando, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, porque tem mais, gente. Vamos lá. É uma dúvida recorrente. Faz sentido uma empresa gerar lucros e não crescer o seu patrimônio? Porque isso pode acontecer também no mercado. Mas por qual motivo uma empresa ela vem gerando lucros
e do outro lado seu patrimônio não cresce. Um dos principais motivos se dá pela distribuição dos lucros, né? Vulgo dividendos. É uma empresa que, ao invés dela buscar reinvestir aqueles lucros, ou seja, aquele capital entrou para o seu patrimônio, ao invés dela preferir em reinvestir nela e crescer a empresa, ela prefere distribuir isso para os seus acionistas. Trazendo para o nosso cenário, nosso exemplo do bolo, é como se nosso bolo estivesse crescendo, mas nós sempre estivéssemos tirando uma parte dele e distribuindo, tirando uma parte dele e distribuindo, ou seja, o bolo não cresce, o bolo se mantém, mas os lucros continuam, porque a gente continua colocando fermento. E aí eu te pergunto, isso é bom? Há quem goste e prefira, são as famosas empresas vacas leiteiras que distribuem muitos dividendos. Mas particularmente, tá? Paulo Boniati falando, eu prefiro isso quando não há perspectivas de crescimento para aquela companhia, não há perspectivas de crescimento para o setor, ou quando há uma gestão duvidosa, ou quando está relacionado com empresas estatais também. Daí, nesse caso, eu prefiro sim que a empresa me devolva, me distribua parte daquele lucro para que eu possa pegar aquele capital e reinvestir em outros ativos que não a própria companhia. Então, nesse sentido, sim, é importante que a empresa distribua do que ela ficar com aquele capital e não conseguir reinvestir aquele dinheiro, aquele montante, a taxas que agradem, né? Principalmente ao ROI, que a gente estará falando daqui a pouco. Portanto, complementando a esse ponto, e é por isso que eu já até me posicionei em outro vídeo, eu não dou foco em dividendos, eu dou foco em empresas lucrativas. Se ela reter aquele lucro, se ela conseguir reinvestir aquele capital de maneira que ela consiga crescer o seu patrimônio, consiga crescer o seu bolo a uma taxa maior do que eu conseguiria em outros ativos, ótimo, a minha fatia ela ficará cada vez mais valiosa. Agora, do outro lado, se ela distribui aqueles lucros porque ela não vê crescimento, ótimo também, porque daí eu pego aquele capital e reinvisto em outros ativos, mas eu sempre foco em lucro. E um ponto muito importante, tá, mas a empresa gerou lucro, a empresa cresceu seu patrimônio, mas as suas ações não se valorizaram. Eu te digo o seguinte, que esse comportamento se dá para o médio e longo prazo. No curto prazo, gente, o que acontece são especulações, são movimentos baseados em notícias, e esse comportamento pode acabar levando um certo tempo para que se confirme, mas não tem dúvidas, no longo prazo é um reloginho. O preço, o valor da ação vai seguir esse crescimento de lucro, vai seguir esse crescimento de patrimônio. Por isso é importante também, quando você estiver investindo, focar nessa constância. E aí, puxando um gancho, né? Como saber se uma empresa ela é constante em sua lucratividade? Por esses gráficos que eu te mostrei, por si só, já é possível nós identificarmos isso, né? Olhando, analisando aquele gráfico do patrimônio líquido, olhando, analisando aquele gráfico do lucro líquido, nós já temos uma ideia se aquela empresa é constante ou não. Mas existe uma outra maneira, talvez até mais simples, que inclusive, vamos lá, eu falei do lucro, certo? Eu falei do patrimônio. O que aconteceria se nós dividíssemos o lucro da companhia pelo patrimônio da companhia? Isso nos dará um indicador chamado ROI, Return on Equity, o retorno sobre o capital do acionista, sobre o patrimônio, né, sobre o patrimônio líquido. Neste sentido, quanto maior este ROI, melhor. Isso nos dá sinal da capacidade da companhia de remunerar o capital dos seus sócios. Mas vamos voltar para a tela. Quero mostrar novos gráficos para você das mesmas companhias. Primeiro falando da Porto Seguro. Vejamos o ROI da Porto Seguro, tá? Salvo em 2009, a empresa teve um ROI sempre superior, na média aqui de 15% ao ano. Gente, vamos lá, para ficar mais claro para você o que é o ROI. A inflação no Brasil, o ano passado, nos últimos 12 meses, gerou ali próximo a 10%. Uma empresa gerando um ROI de 15% ao ano, quer dizer que ela está valorizando o capital do acionista, valorizando o seu capital a uma taxa de 15% ao ano, ou seja, muito superior à própria inflação. E isso é bom, isso é ótimo. Próximo gráfico, da Equatorial, a mesma coisa, salvo aqui até 2013, que eu já até comentei nos gráficos anteriores. Depois, ela teve um ROI estratosférico, com uma média agora de 19,79% ao ano, mas nos últimos anos ela teve um ROI batendo 30% ao ano. Isso aqui é crescimento do patrimônio. Se ela vai distribuir em dividendo
ou não, para a gente pouco importa. Ou a gente vai ter nossas cotas se valorizando no longo prazo, ou nós receberemos muito dividendo, ao qual nós podemos reinvestir em outros ativos futuramente. E eu quero trazer outros exemplos, mas não os exemplos positivos, mas agora uns exemplos negativos. Primeiro a Cielo, né? Cielo, a gente já sabe da concorrência que ela teve com as adquirentes de cartão. Ela praticamente liderou isoladamente, ela e a Redcar, acho que até 2017 mais ou menos. E depois que aconteceu, muita concorrência que reduziu as suas margens, ela teve que baixar preço, etc. O que nós vemos aqui no gráfico de patrimônio líquido da Cielo? Subiu até 2017, depois começou a degringolar. Será que isso se confirma no seu lucro? Tá aqui também, o gráfico do seu lucro líquido veio subindo, depois caiu. Se eu estou falando para você que as ações vão seguir lucro e patrimônio no longo prazo, o que vai acontecer com as suas ações? Pum! Tá aqui. Faz sentido? Mais um cenário, agora falando de Petrobras, não dizendo se você tem que investir ou não, mas mostrando dados, então, primeiro do patrimônio líquido, esse sobe e desce que nós vemos aqui, que se confirma também no seu lucro com um boom, né, de 2020 para 2021, mas nós tivemos muito problema na companhia entre 2013 a 2015, depois que ela começou a se recuperar. E o que nós vemos se confirma em seus gráficos, né? Esse desce, esse sobe, esse cai, e agora subindo, acompanhando esse crescimento da empresa. E quando nós trazemos os seus ROI, né? Falando do ROI lá da Cielo, tinha um ROI absurdamente alto quando ela trabalhava sozinha nesse mercado, que esse ROI praticamente despencou. Ainda assim tem um ROI interessante para quem quer buscar só crescimento de patrimônio, mas não é mais aquela Cielo do passado, isso a gente viu nas suas ações. E a Petrobras, a mesma coisa, aqui é um sobe e desce de ROI impressionante, com ROI inclusive negativo de 2014, 2016, que nos justifica que a empresa estava tendo prejuízo. Eu te pergunto, Cielo e Petrobras são boas empresas para se investir? Para mim, não, eu prefiro essa constância. Então, gente, se alguém tivesse me explicado isso lá no passado, sem sombra de dúvida, eu teria evitado um monte de dor de cabeça, um monte de empresa inconstante, empresas pouco lucrativas que, na verdade, eram somente fontes de especulação. Nesse sentido, pare de agir como um especulador e comece a agir como um investidor. Pense como dono. E dono, o que ele quer da empresa? Ele quer lucro e ele quer crescer aquela companhia, ou seja, ele quer crescer também o seu patrimônio. Vou convidar você para complementar esse vídeo, outro vídeo aqui, o vídeo dos pilares, ao qual eu abordo outros indicadores também, tá bom? No mais, se você tiver interesse, vou deixar meu convite para você conhecer o meu livro, Montando uma Carteira de Investimentos Inteligentes, lançado junto com a editora Novatec, e por último, o meu curso do Saldo Zero à Liberdade Financeira, que está com promoção lá no site. Vai lá dar uma olhada depois, beleza? Por fim, como sempre, desejo a você todo o sucesso, toda a prosperidade que eu sei que você merece. Sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!